Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Quantos estão felizes aqui esta noite? Quantos já foram tocados pelo Espírito Santo? Glória a Deus. Assim como a pastora Esther falou hoje de manhã, quando a gente sobe aqui, para dar a palavra de oferta, para ministrar o coração, depois de um tempo tão precioso deste louvor, dá vontade de a gente voltar para o banco, ficar só aqui, só louvando e adorando. Mas é precioso demais a gente também obedecer, e é por isso que eu estou aqui essa noite. A gente fala assim, a gente tem vivido um tempo onde às vezes a gente gosta de fazer algo e nos é até um tanto quanto confortável. Eu falei isso hoje pela manhã. O que eu gosto mesmo é de arrumar as cadeiras onde vocês estão sentados. Eu gosto de ajudar a arrumar o banheiro. Mas eu entendo que isso também é algo que eu sinto até mesmo como se eu estivesse me servindo. Por mais que eu estou cooperando com o reino, eu sinto que eu também estou me servindo. Mas quando a gente é escalado para a gente vir ministrar, aí eu entendo que eu preciso ir para um lugar onde a minha dependência do Senhor, ela vai num nível diferente. E a gente compreende que quando a gente está nesse lugar de obediência e fé, esse também é um lugar que agrada o Senhor. Queridos, eu quero falar sobre um tema essa noite com vocês. E eu confesso que assim, eu coloquei esse tema vencendo guerras e eu fiquei bem preocupado. E falei assim, acho que esse talvez vai ficar um tema meio pesado. E eu confesso que na verdade era outro tema. E o outro tema que eu tinha colocado era esse aqui. Era 100 guerras. Hashtag só que não. Porque a gente entende que nós como cristãos maduros, a gente está vivendo um tempo de despertar, um tempo de desafio. E eu quero, antes de dar início à palavra, eu quero saber se tem alguém aqui que nos visita nessa noite pela primeira vez. Eu queria que você levantasse sua mão, por gentileza. Você que nos visita pela primeira vez. Temos aqui 2 pessoas, glória a Deus. Pela segunda, terceira vez, tem mais alguém que está nos visitando esta noite? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aplaudir a vida desses irmãos, queridos? Glória a Deus. Gente, é precioso demais receber visitante, então quero convidar você que é membro dessa casa, não deixa essas pessoas irem embora sem um abraço. E já aproveita e convida eles para a cela também. A gente entende que é maravilhoso a gente viver como comunidade, em comunhão e unidade, então faz isso, depois chega para essa galera que está visitando, se apresenta, dá um abraço, deseja uma semana de bênção e de vitória, mas não esquece de convidar para a célula também. Queridos, o tema dessa noite, como eu falei, na verdade é vencendo guerras. Por mais que eu fiz a brincadeira, do 100 guerras, só que não, eu quero dizer para você, de novo, acho que a Thay hoje me ajudou, eu não consegui. Estou rodando já a mensagem inteira aqui para vocês, puro spoiler, Mas nós vamos chegar lá. Vocês estão me ajudando ou eu estou tentando mudar aqui? Aí, vamos deixar então por enquanto. Quando eu coloquei esse tema vencendo guerras, eu entendi a princípio que era só para mim. E por que eu pensei que era só para mim? Porque eu acredito que aqui não tem ninguém passando por luta ou guerra. Tem alguém aqui passando por luta, por batalha? Levante sua mão. Aí, glória a Deus que não sou só eu, sozinho. Então eu quero já alegrar teu coração, dar uma palavra de incentivo, quero estimular você a compreender que a gente serve um Deus que já te deu a vitória em nome de Jesus. Amém? Queridos, e ainda antes de entrar na mensagem, eu vou repetir algo que eu repeti hoje pela manhã, e por vezes eu tenho falado sobre isso. Quantos aqui creem que a gente está num ambiente profético? Levante sua mão. Glória a Deus. E quando a gente está num ambiente profético, a gente entende que toda palavra que a gente recebe que vem do Senhor, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Então, se tem uma palavra que faz sentido para a tua vida, eu quero que você diga amém. Se tem algo que glorifica o nome do Senhor, dê glória a Deus. Sabe, querido, a gente tem que se apropriar desse tempo. A gente tem vivido dias que a gente não pode mais desperdiçar. Então a gente precisa se apropriar desse tempo de ambiente profético. Eu não estou falando que é só aqui na igreja. Você também pode viver um tempo profético, um ambiente profético no seu lar, na sua casa. Desde que você estimule esse ambiente. Assim como a gente fez aqui no início, onde a gente teve um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Então pega essa chave, querido, e faz isso na sua casa. E aí quando eu coloquei o 100 guerras, só que não, eu falei, Senhor, eu sei que não é só eu que estou vivendo esse tempo. E eu confesso que essa semana para mim foi bem desafiadora, viu, pastor? Foi bem desafiadora, porque por mais que eu já tinha nuances dessa palavra, essa semana foi bem difícil. Eu compartilhei hoje pela manhã também.
a gente está vivendo um tempo na empresa de recuperação judicial, e a gente teve uma audiência bem pesada. E além disso, né, para vocês que já caminham comigo, você sabe que eu sou casado com a Janaína, tenho 2 filhos, a Marina e o Gustavo. E além de estar na empresa, eu também ajudo a cuidar do meu pai. Meu pai tem 87 anos e ele usa uma bolsa de colostomia, então eu e meu irmão a gente se divide para cuidar dele. E se não bastasse isso, nesses últimos dias a minha tia, de 97 anos, ela teve dengue e ela caiu e quebrou o fêmur. E aí eu tive que aproveitar também para cuidar dela. E querido, eu não estou falando isso aqui para falar, nossa, olha o Fabiano carrega um fardo pesado. Não, querido, eu quero falar que de tudo isso tem que sobrar, sabe o que nessa equação? Um testemunho de alguém que olha para o Senhor e fala, Deus, eu entendo que o Senhor quer me tratar nesse tempo. Eu compreendo que esse é um tempo onde tudo que eu tenho recebido eu tenho que transbordar para as pessoas. E queria dizer, nessa semana não foi muito diferente de tudo que eu tenho vivido nos últimos meses. E eu entendi que o Senhor queria me levar para esse lugar de aprendizado com mais profundidade. E eu quero compartilhar também que eu estava afastado da empresa por alguns dias. Eu fui obrigado a tirar umas férias forçadas. O pessoal estava com medo de eu entrar num burnout. E por mais que às vezes eu falo, não, eu não estava. Eu reconheço que eu estava à beira de um burnout. E o que é isso? É quando você, às vezes, você está vivendo um tempo muito intenso em algumas funções. E eu estou aqui confessando no altar do Senhor para você que eu estava nesse tempo, né? Além de toda essa demanda que todo mundo tem, aqui a gente tem muitos pais com filhos, a gente entende que a demanda profissional ela também requer um tempo e uma dedicação, mas eu quero deixar isso para vocês essa noite. Uma maneira da gente poder guerrear, vencendo as batalhas, é aprendendo a remir o tempo. E eu entendo que assim, esse tempo que me deixaram de castigo, afastado, foi um tempo onde o Senhor cuidou da minha vida. E eu louvo a Deus por isso, porque nesse tempo eu tive a oportunidade de me achegar mais próximo do Senhor, porque a gente entende que quando a gente é parado, isso não é um tempo para a gente se distrair com outras coisas, a não ser para a gente ir para a presença do Senhor, sabe, de aprender mais do Senhor. E volto a falar, o que tem que sobrar nessa equação, queridos, é um testemunho, sabe, de obediência e fé. E ainda aproveitando para falar ainda sobre como foi essa semana, eu confesso para você que, aí eu fui, né, eu consegui ainda dar essa escapada, eu fui para um evento, a gente foi expor pela primeira vez, essa marca de suplementos, e eu fui na quinta-feira, todo mundo já tinha ido na segunda, na terça, aí eu fui na quarta-feira, na quarta, na quinta, Janaína me auxilia aqui, estou precisando tomar mais creatina, mas assim, aí eu fui para quinta-feira, cheguei no final do dia, fui para o evento, e eu confesso que eu não sabia muito o que eu ia fazer lá. A princípio eu só queria respirar aquela atmosfera de uma marca nova, né, dando a cara a tapa, indo para a vitrine. Mas na verdade eu sabia que o que Deus tinha era me esticar um pouquinho mais nesse tempo. Desde o motorista de Uber, que me levou em algumas viagens, desde poder ministrar o coração daqueles que estavam com a gente ali no stand. E além de tudo isso, o Senhor fortaleceu meu coração sobre essa palavra. Então, quando eu coloquei a brincadeira do sem guerra, só que não, eu quero dizer para você, que muito mais do que enfatizar no tema de guerras, eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus que já garantiu a vitória, amém, querido? Glória a Deus por isso. Mas agora entrando na mensagem, aliás, antes de entrar na mensagem, eu quero convidar você, feche seus olhos, vamos orar comigo? Amém, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por esse dia, obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Pai, a gente ama o Senhor por quem o Senhor é. Mas a gente celebra, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor já fez, e o Senhor já nos garantiu que o Senhor ainda vai fazer muito mais. É por isso que a gente celebra, Pai, o Senhor. Pai, nesse momento quero colocar a minha vida diante do Senhor aqui no Teu altar. Pai, eu não quero atrapalhar, eu só quero ser um canal, ó Deus, de comunicação. Eu quero levar a Tua palavra, Deus, e eu oro para que essa palavra, Deus, possa alcançar vidas. Ó Deus, que por meio da Tua palavra haja mudança de vida, haja mudança de mindset, transformação genuína. Ó Deus, eu creio que no reino de Deus não há desperdício, assim como a pastora Esther falou, a palavra do Senhor não volta vazia. Pai, por isso que eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, um tempo novo, um tempo precioso, onde de fato nós vamos ouvir a Tua palavra e nós vamos colocar em prática. Ser conosco esta noite é o que eu te peço, ó Pai, agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, e agora vamos entrar na palavra. E eu quero falar para você que, primeiro, a nossa luta não é pessoal. E quando eu falo que a luta não é pessoal, querido, eu quero falar para você que se você tem problema com o seu cunhado, com a sua cunhada, com o seu sogro, com a sua sogra, talvez com o seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão, com o seu funcionário, querido, não é dessa luta que eu estou falando, não é assim que a gente vai vencer essa, tá? Você não tem que lutar com ele não,
Você tem que orar, e nós já vamos abordar esse assunto. Mas assim como eu falei de manhã, e até acho que o Celso falou agora de manhã, eu toquei no nome do meu cunhado e da minha cunhada. Eu, graças a Deus, eu não tenho problema com os cunhados. Minha sogra está aqui também, minha sogra é uma bênção. Então, eu não vivo esse estigma onde as pessoas falam que, não, eu brigo direto com meus cunhados, com minha sogra. Não, graças a Deus eu não vivo isso. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Assim como você talvez, você não viva esse tipo de batalha diariamente. Mas eu quero dizer para você, assim como está lá em Efésios 6, no verso 12, nos diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Querido, quando a gente abordou o tema falando sobre vencendo guerras, nós estamos falando desse ambiente espiritual. Você entende? Assim como eu falei, a nossa luta ela não é contra pessoas. Sabe, por mais que talvez você está sendo desafiado nesse tempo, a ter que talvez orar por aquele que até parece seu inimigo. Sabe, quando às vezes tem alguém querendo achacar você sobre alguns assuntos na empresa. Eu não sei o que você está passando, querido. Mas a nossa batalha ela tem que ser vencida no âmbito espiritual. E nós já vamos abordar de que forma que a gente vive dessa forma. E se eu sei quem é meu inimigo, eu preciso me preparar para lutar. Se a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, né? A gente sabe que tem um versículo que fala que o príncipe deste século cegou o entendimento. Então a gente já entendeu que a nossa luta é contra esse cara. E ele sabe que o tempo dele está ali contadinho, os dias dele já está contado, ele sabe disso. Sabe, querido, o que eu quero falar para você é o seguinte: ele não consegue roubar o chamado e propósito que o Senhor Deus tem para a sua vida. E como ele sabe disso, sabe o que ele faz? Ele tenta minar o tempo todo. E a gente, quando você vai estudar um pouquinho sobre a arte da guerra, você entende que tem uma arma que talvez ela é mais poderosa do que tentar destruir o inimigo. É distraindo você. Sabe, hoje, assim como o pastor Diego tem pregado já há algum tempo, hoje o que mais tem nos dias de hoje é distração. Assim como eu reconheci e falei para vocês, a gente se distrai numa demanda que pareça até de forma insana que você está se dedicando no trabalho, ou até mesmo ali na sua família. A gente tem que entender, querido, que a gente tem que alcançar só onde o nosso braço alcança. Ou senão eu preciso de alguém que me auxilia. E aqui está cheio de pessoas, cheio de irmãos que estão dispostos a caminhar uns com os outros. Sabe por quê, querido? Porque a gente entende que isso é ser igreja. Sabe, quando a gente fala de comunhão, isso aqui é comunhão, isso é andar em unidade. Sabe, não tem a ver com união e unidade. Unidade é quando a gente está ali, uma igreja, uma visão e um coração. Isso é unidade, querido. Então, quando a tua mão não alcança, porque está algo mais longe, você pode recorrer ao seu irmão. Você pede para ele te cobrir de oração. É por isso que a gente caminha junto como igreja, em célula. Sabe, querido, eu vou além agora. Tem coisas que a gente não consegue fazer, é só o Senhor que faz. Sabe, quando a gente começa a falar sobre milagres, milagre não é aquilo que você pode fazer. Quando depende de você, o Senhor te dá graça, força e ânimo para você poder conquistar. Agora, milagre é só aquilo que o Senhor pode fazer. Sabe, querido, mas tem uma maneira da gente cooperar com o Senhor. É fazendo aquilo que nos apetece, aquilo que de fato foi confiado a mim e a você. Sabe, aquilo que a gente sabe que a gente tem que pôr em prática para poder viver o evangelho de verdade. E se eu sei que o meu inimigo não são as pessoas, eu preciso me preparar para isso. E ainda em Efésios 6, no verso 10 e 11, nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você lembra aquilo que eu falei alguns minutinhos atrás, sobre aquilo que o inimigo ele quer fazer com você, te distraindo? Ele arma cilada o tempo todo, sabe, querido? E uma coisa que às vezes, quando a gente começa a olhar para aquilo que está acontecendo nesses dias, né, às vezes algumas pessoas falam, tudo é levante do diabo, tudo é o diabo que está fazendo. Querido, eu quero falar uma coisa para você, cria vergonha na cara, porque a gente fica demonizando tudo, mas o que depende é de você se posicionar. É você que tem que ir para a linha de frente e falar, Senhor, eu estou disposto a guerrear essa batalha, porque é o Senhor que me sustenta. Sabe, querido, senão a gente fica sempre terceirizando a culpa. E gente, de verdade, o diabo nem tem todo esse poder.
O problema é que a gente dá mais ibope para ele do que aquilo que Deus pode fazer. Sabe, às vezes você escuta uma palavra dita para você entre quatro paredes, e você leva com muito mais verdade do que o que está aqui na palavra de Deus. Aqui está cheio de promessa para mim e para você, mas você prefere ouvir uma maldição a quatro paredes e levar isso como verdade para a tua vida. Querido, e essas são as ciladas do inimigo para os nossos dias. É nesse tipo de conversa, de distração. Na Bíblia também tem um versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você já está buscando ter um hábito e disciplina de buscar o Senhor, de ver uma vida de santidade, cuidado com essas conversas que podem corromper você. É por isso que a gente tem que o tempo todo olhar para o Senhor, querido. E ainda, aqui em Efésios, no verso 13, ele nos diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes. Fala para o irmão que está do teu lado, fica firme. Fala para o outro lado, fica firme. Assim como está escrito aqui, gente, uma coisa eu quero que vocês entendam: toda vez que na Bíblia repetir alguma palavra, sabe, ou quando tem algo que fala assim, em verdade vos digo, é porque o Senhor está querendo chamar a tua atenção para algo. Assim como diz nesse versículo, no verso diz assim, ficar firmes no 13, no 14 de novo, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Querido, eu quero voltar para essa parte onde fala sobre cingindo os vossos lombos com a verdade. Querido, na Bíblia também tem um versículo que diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Sabe, querido, e nós somos uma igreja que a gente lida com a verdade. Sabe, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade sobre a vida daqueles que caminham conosco. Sabe, a gente exorta sim com amor. Mas não porque eu amo vocês, eu vou deixar de trazer uma palavra de confronto. Sabe quando o pastor Diego, a pastor Esther traz uma palavra que de fato confronta, né? Às vezes você sai daqui até brabão, né? Você sai louco da vida. Nossa, o pastor falou aquele negócio lá, que ele odeia as pessoas que falam mal da igreja. Eu quero dizer para você que eu também odeio essa pessoa. Sabe por quê, querido? Porque quando você aprender a dar valor no que você tem, recebe aqui nessa igreja, você vai voltar com freio e assim: eu quero ser um desses que odeia o mal e luta contra aqueles que falam mal da igreja. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde tem muitas denominações que estão sofrendo, pessoas que abusam de autoridade, e de novo, o evangelho, o Senhor está sendo depreciado por essas vidas. E sabe qual que é a diferença que eu e você podemos fazer? Ser diferente, sabe? Combatendo um bom combate, buscando no Senhor a maneira certa de se posicionar. Queridos, do mesmo jeito que nós como cristãos, nós somos diferenciados pela amabilidade. Quando a pessoa que está de repente deslumbrada, ou de forma aleatória para tudo aquilo que está acontecendo lá fora, olhar para você e assim: não, mas eu conheço fulano, é diferente. Vai olhar para o Rafa, vai olhar para o Gabi, vai olhar para o Juninho, vai olhar para o Pedro, assim, ó, são diferentes. Pastor Esther é uma mulher de Deus. Eu não vou citar o nome da minha esposa, vocês vão achar que eu estou puxando o saco. Mas a Camila, tem tantas mulheres e homens de Deus aqui nesse lugar. Você entende que essa responsabilidade é sua de dar bom testemunho? Sabe, então sai desse lugar de também apontar o dedo para as outras denominações que talvez estão fazendo um papelão. Olha para o Senhor e assume a responsabilidade de dar um bom testemunho. Sabe, querido, que Deus tem mais falado no meu coração é isso. De tudo, o que tem que sobrar dessa equação é um testemunho de bênção, de pessoas tementes a Deus, que fazem a vontade do Senhor. É por isso que aqui está falando: cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, né? E antes de falar justiça, eu quero só falar o que eu falei hoje de manhã, né? Eu aprendi isso com a pastora Esther. Quando a gente fala de mentira, a pastora Esther, ela uma vez já relatou para a gente, que às vezes as crianças estavam naquela fase das mentirinhas, e a pastora Esther ficava assim: pera lá, deixa eu ver onde é que ele está. Onde é que está? O diabo está aí? Porque o diabo é o pai da mentira. Então eu quero falar isso com autoridade sobre a sua vida. Para de mentir. Sabe por quê, querido? Se eu reconheço que Satanás é o pai da mentira, eu estou dando legalidade para ele fazer o que ele quiser da minha vida. Porque o pai tem autoridade sobre o filho. Então se você está mentindo, querido, quero dizer, abandona esse pecado. Sabe, se arrepende, confessa e para de pecar. Janina pregou sobre isso. Como que eu paro de pecar? Parando. Então como que eu paro de viver na mentira? Parando de mentir.
Sabe, querido, nós não temos tempo de errar mais, e a gente não tem mais tempo de deixar com que as pessoas que caminham conosco também caiam nesse erro. Sabe, eu tinha algo que eu tinha escrito uma vez no canal do YouTube, que eu falava assim: a minha preocupação é, eu sou uma pessoa indignada com aquelas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, eu estou inconformado, e é por isso que o Senhor falou assim: você está tão inconformado, então faz alguma coisa. E aí que eu mudei de vida de verdade. E é esse o desafio que eu quero lançar para você. E eu não quero simplesmente, que palavra pesada que o Fabiano está trazendo essa noite. Assim como o pastor Diego fala, isso tem que ser para a gente, queridos, um banho de consciência. Sabe, eu ouvi algo recentemente, que era um pastor que falava assim: você sabe por que a gente, quando a gente sobe para pregar, a gente pega pesado? Sabe por quê? Porque o preço que Deus pagou por você não foi leve. Você entende a responsabilidade que a gente tem? Então a gente tem que parar de mimimi e ser homens e mulheres valentes que se colocam na linha de frente para guerrear do jeito certo. E é por isso que quando a gente vai para a palavra de Efésios, a gente tem que de fato se vestir dessa armadura. Sabe, queridos, e hoje de manhã eu vou falar de novo. A gente estava conversando esses dias e a pastora Esther, ela tem uma mensagem incrível sobre a armadura. E a gente estava falando sobre isso, e logo, né, pastor e pastor, nós vamos ter uma série aqui, estou profetizando isso, vai ter uma série sobre a armadura, porque a gente tem que entender que isso não é esporadicamente um assunto para ser tratado, sabe, queridos, às vezes a gente fala, mas isso eu já sei de verdade, querido, eu sei que todos esses versículos que eu estou lendo para vocês aqui, vocês já ouviram, já leram por diversas vezes. Mas o mal do século é a gente achar que o óbvio, ou aquilo que é falado, a gente presume que as pessoas entendam. Sabe, é por isso que o Senhor tem nos chamado para esse lugar de zelo pelo ensino, de trazer clareza sobre as circunstâncias, para que você possa se apropriar da palavra do Senhor. Sabe, ao invés de quando vem a crise confrontar a palavra, você vai fazer o inverso. Não, eu vou confrontar a crise com a palavra, porque é a palavra que é o meu respaldo para me viver o melhor do Senhor. A palavra é o meu respaldo para mim vencer essas batalhas. Sabe, querido, e isso é muito sério, é por isso que eu falo que a responsabilidade é mais nossa, e a gente tem que trazer isso para a gente. E no verso 15 diz assim: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Como que a gente se prepara para poder falar do Senhor, falar de quem Ele é, daquilo que Ele fez? Você tem que passar por isso, querido. E logo a gente vai ter a temporada de boas notícias, e eu quero convidar você, não espere só a temporada de boas notícias para você evangelizar teu vizinho, ou teu parente, isso é para todo dia, sabe, quando a gente compreende chamado e propósito, a gente sabe que todo dia, na Bíblia quando está escrito, de pregar o evangelho, né, e de fazer discípulos, a gente tem que entender, eu já falei sobre isso, é no gerúndio é enquanto eu estou indo, eu vou fazendo. Eu não preciso, não, o dia que eu for líder de célula, o dia que eu for pastor, o dia que eu for ser tal coisa, eu vou fazer a obra do Senhor, querido. De verdade, essa é uma mentira que o diabo está colocando no teu coração. Porque na verdade, quando eu entendo o meu chamado, eu entendo que enquanto eu estou indo pro trabalho, eu vou evangelizando. Se eu parar no posto para abastecer, eu vou falar do Senhor. Se eu for no mercado, eu vou ver a menina do caixa de cara feia, eu vou liberar uma palavra de bênção para ela, uma palavra de amor e esperança. Gente, isso é real, isso é dia a dia, é isso que a gente tem que viver, querido. Sabe, às vezes tem gente que fala assim, nossa, lá vem de novo o Fabiano contando as experiências dele. Querido, o dia que você tiver a oportunidade, eu quero que você conte as suas. Mas enquanto eu tiver fôlego, eu já falei para os meninos da minha célula, enquanto o Senhor me deixar vivo, vocês vão sim ouvir a mesma palavra. Sabe por quê? Porque eu não quero que Deus me cobre depois. E aí, ô bonitão, por que aquela palavra que eu pus para você, você ficou retendo ela? Porque do mesmo jeito que talvez vocês estão achando essa palavra como um banho de consciência, o Senhor está me tratando, já não é de hoje, sobre esse assunto. E essa semana não foi fácil. Mas mais do que aquilo que eu quero falar para vocês, eu me dispus por obediência a falar aquilo que nós como igreja precisamos ouvir. Sabe, querido, é por isso que eu falo que a responsabilidade é nossa. Ainda em Efésios 6, 16 e 18 nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Mas já vamos voltar nessa pauta. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, quando a gente olha para esse texto, dá a impressão que, estou lendo ele corrido aqui, só vou pegar essa palavra e outra. Mas querido, pensa comigo, tomando sobretudo o escudo da fé. Porque pela fé, a gente consegue apagar os dardos do maligno, certo? Como que a gente consegue aumentar a nossa fé?
A fé vem por onde? Glória a Deus por isso, os irmãos estão lendo a Bíblia. Se não leram, estão ficando cansados de ouvir a gente falar isso, né, pastor? Exatamente isso. A fé, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, vamos voltar para aquela pauta que eu falei anteriormente? Cuidado com as conversas. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo que não é a palavra de Deus? O que é a conversa que você está ouvindo que não é a conversa do teu líder, do teu supervisor, ou das pessoas que já têm mais tempo de caminhada que você, para te instruir do jeito certo? Gente, se eu tenho convicção de que a minha fé ela é aumentada à medida que eu vou ouvir a palavra do Senhor, gente, de verdade, é nesse lugar que a gente precisa estar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? Lá vem o Fabiano de novo para falar do devocional. Vou falar de novo. Enquanto eu tiver fôlego, o Senhor permitir, eu vou ser o fariseu do devocional. Vocês caminham com a gente mais perto, vocês sabem que eu e Janaína, a gente fala de forma muito incisiva sobre isso. Porque por mais que a gente já faz devocional há muito tempo, a gente tem aprendido coisas novas. Sabe por quê, querido? O evangelho, ele não é remendo, ele é renovo. Então, à medida que você vai se aprofundando na palavra, o Senhor vai se revelando a você. Sabe, e muito mais do que simplesmente ler o que está escrito só na capinha lá, devocional, né? Eu falei hoje de manhã, eu também faço esses que está só escrito devocional, inclusive eu faço até o Café com Deus Pai, eu já uso ele já faz uns 4 anos e é uma bênção. Só que muito mais do que isso, depois eu tenho que tirar um tempo de devoção ao Senhor, onde eu vou orar, eu vou para a presença do Senhor, e aquilo que estava simplesmente escrito vai começar a fazer sentido para a minha vida, a ponto de eu compartilhar. Devocional tem a ver com um tempo de devoção. Então por isso que quando a gente fala sobre aqui, ó, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se você quer vir para essa guerra que nós estamos falando, que a gente está enfrentando, para obter a vitória, você tem que empunhar essa espada que é a palavra de Deus. Sabe, querido, e eu confesso que eu cresci em lar cristão, cresci na igreja, e quando falava aquele versículo, né, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade, eu achava que era assim, eu não podia ter vergonha de erguer a Bíblia e falar tudo isso. Mas na verdade a minha conduta como um guerreiro do Senhor, é essa conduta que não pode dar mau testemunho. Eu não posso fazer nada que me envergonha. E se eu estou vivendo essa verdade que é a palavra de Deus, eu nem preciso me preocupar se eu estou dando mau testemunho. Porque se eu estou vivendo a verdade que é a palavra do Senhor, essa fase eu já passei. Você entende, querido, que à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, Ele vai nos elevando para novos níveis de aprendizado, de maturidade. Gente, agora eu vou me achar, né? Não parece, né? Mas eu vou fazer quase meio século daqui a um tempo. Brincadeiras à parte, eu vou fazer 49 anos. E eu entendo que assim, maturidade não tem a ver com idade, com tempo de serviço, não, tem a ver com experiências. Tem a ver com aquilo que você dá liberdade para o Senhor fazer na sua vida. Sabe, e aí sim você vai alcançando um nível de maturidade, a ponto de começar a impactar pessoas. Sabe, se tem algo que o pastor Diego nos instrui toda vez, você tem que ser influência. Então você tem que influenciar e não ser influenciado. Sabe, quando às vezes as pessoas querem fazer um curso de liderança, ou falam, não, eu quero ir para esse lugar de liderança de célula, a primeira coisa que a gente avalia você já está cuidando de pessoas? Já está fazendo diferença na vida das pessoas? Porque a gente entende que quando de fato a gente tem maturidade, a gente entende que não tem a ver só com o meu umbigo. Sabe, essa questão medíocre de individualismo e egoísmo, ela já passou. E isso tem a ver com maturidade espiritual. Sabe, eu volto a falar, não tem a ver com eu e a Janaína, a Marina e o Gustavo, talvez o Rodrigo, a Ju, a Dona Júlia, a minha família. Não, tem a ver com o reino. Como que a gente coopera com a expansão do reino? Quando a gente olha para o todo, quando a gente vive como igreja em unidade, e a gente começa a impactar lá fora. Sabe, querido, igreja dentro de 4 paredes é uma bênção, é incrível viver esse ambiente, mas a gente tem que aprender a ser igreja lá fora. Sabe, uma coisa também que eu aprendi com o pastor Diego, a nossa igreja ela é uma igreja de portas abertas. Do mesmo jeito que ela é fácil para as pessoas entrarem, ela está ali, se alguém quiser sair. Porque a pessoa que talvez não compreende a visão, não quer viver a visão, ela pode sair. Mas quando as pessoas estão aqui, assim como vocês, que compreenderam a visão da igreja, como vocês já compreenderam o que é andar em unidade e comunhão, é por isso que vocês permanecem aqui. Sabe, queridos, isso é graça do Senhor. Porque talvez alguém fale assim, não, mas beleza, eu venho aqui, escuto uma palavra num domingo, no outro, querido, não é assim que funciona.
a gente tem que ter compromisso com o Senhor, e a gente também tem que ter compromisso uns com os outros. Eu falei para vocês, eu fui viajar essa semana, e eu acionei a galera da minha cela para orar por mim. O pastor Diego e o pastor Esther estavam cientes, liberaram a minha viagem debaixo de bênção. E sabe o que diz respeito disso? Aquilo que a pastora Esther pregou no Dia das Mães. Sabe a questão da submissão? Não tem a ver com ser empregado, ser capacho, subalterno. Tem a ver com eu me sujeito a ser cuidado. Você entende que isso tem a ver com submissão? É por isso que a gente procura estimular a liderança da igreja e os liderados a ir para esse ambiente de aprendizado, de leitura da palavra, sabe, de devocional em dia. Quantos aqui estão fazendo curso de liderança? Glória a Deus por isso. E como que tá? Tá legal, né? Pastora exige pouco, né, do devocional? Glória a Deus por isso. Aí vocês entendem, porque quando eu fui ministrar a primeira aula lá, eu falei, vocês vão se lascar, porque vocês vão aprender de verdade como que faz devocional. Querido, mas é assim que a gente aprende. Olha, eu demorei para me formar, tá? Eu não gostava muito de estudar, minha filha está aqui, ela sabe disso, então posso confessar as minhas mazelas. Eu não gostava de estudar, mas eu cheguei a me formar até na faculdade com professores que nem sequer eu gostava, mas eu aprendi. Então assim, quando a gente entende como é a sujeição e a submissão, você fala, eu estou disposto a passar por isso para me aprender. E sabe o que é melhor de tudo isso, querido? Aí a gente começa de fato a entregar o nosso coração para o Senhor, porque daí o orgulho vai embora, sabe? E na Bíblia fala que o orgulho não agrada o Senhor, sabe? Então a gente tem que ir para esse lugar de humildade, e isso faz parte da nossa vida de cristão, quando a gente começa a praticar a verdade, quando a gente começa a fazer uso da palavra. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e o quê? Vigiando. Vamos lá. Nisto com toda perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. Você entende como que é se sujeitar, se submeter? É orando uns pelos outros, querido. Sabe, a gente tem que compreender de fato e exercitar a nossa responsabilidade. Aí agora eu vou falar um pouquinho até da palavra que a Janaína ministrou para a gente domingos atrás. Precisamos ver o que está à nossa frente. Como nos foi ministrado alguns domingos atrás, precisamos enxergar bem. A Janaína falou sobre isso alguns domingos atrás. Sabe, se eu entendi que a minha luta não é contra carne e sangue, a luta não é pessoal, eu estou falando de um âmbito espiritual. Se eu sei quem é meu inimigo, e eu sei como eu tenho que me preparar para guerrear, a ponto de me revestir da armadura, eu também preciso estar com os olhos atentos e abertos. E aqui eu quero convidar você a abrir 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 e 17, essa história do profeta Eliseu. Ele ora ao Senhor para que os olhos do seu servo sejam abertos, para que ele veja. Quero convidar você a ler a sua Bíblia, abrir sua Bíblia, mas aqui também está na tela, caso você se perca, e eu quero dizer a você, eu quero estimular você a manusear mais a Bíblia, tá? Às vezes a gente fica perdido quando o pastor e a pastora fala, quem já achou, diz amém, fica aquele cri, o povo está lá ainda folhando, né? Querido, a gente tem que manusear mais a palavra, tá bom? Mas vamos lá. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? No verso 16 diz assim, e ele disse, não temas. Fala para o irmão que está do seu lado, não temas. Fala para o outro também, não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Querido, você está entendendo por que a gente tem que pedir para o Senhor abrir os nossos olhos? Sabe, às vezes a gente está tão focado nos nossos afazeres, e a gente está igual esse moço aqui. E o que estava acontecendo aqui? O exército da Síria queria acabar com o profeta Eliseu. E por isso que eles foram lá em Dotã para cercar eles queriam acabar com eles. E o moço acordou todo desesperado, viu aquilo. E estou eu aqui de novo e eu vou falar igual de manhã, porque eu preciso me policiar, eu preciso parar de andar, né, pastor? Esses dias eu assisti uma palavra e Deus estava me ministrando, e eu confesso que se eu tivesse labirintite e vertigem, eu acho que eu ia passar mal, então eu vou tentar andar menos, tá? Mas querido, é isso que a gente tem que fazer. E se você já está enxergando, eu quero que você também ore por aqueles que caminham com você.
Porque às vezes a pessoa está caminhando com você na guerra e ela não está percebendo a cilada do inimigo. E aí você tem que pegar na mãozinha dele e falar: querido, vem para cá. Você não está enxergando, não, então vem aqui que eu vou orar com você. A responsabilidade é tua por aqueles que caminham com vocês. Na Bíblia está escrito por diversas vezes: não temas. Eu de fato eu não sei quantas vezes está aí impresso na Bíblia: não temas, não temais, não temereis. Mas eu sei que é bastante. E por que será? O Senhor está querendo chamar a minha atenção e a sua. Porque a gente não pode temer mesmo. Por quê? Porque o medo nos paralisa. Ele nos impede de avançar. Sabe, querido, é natural a gente sentir medo em algumas situações. Mas o medo não pode limitar a gente, a ponto de impedir da gente ver algo novo no Senhor. Sabe, querido, e a gente sabe disso. A Janaína hoje estava falando para mim sobre alguns relatos que ela estava lendo. O medo é isso, ele paralisa a gente. Sabe, e aí a gente tem que compreender. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus é amor. Querido, você entende que para a gente ver o melhor do Senhor, a gente tem que ter uma contrapartida. O pastor Diego sempre fala sobre isso, e ele sempre fala desse versículo, e ele mexe demais comigo, quando diz: se achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Depende mais de mim e de você do que o próprio Deus, porque Ele quer fazer, Ele já falou que vai fazer. Mas enquanto você não der esse primeiro passo, você chegar para o Senhor e falar: Deus, então tá, eu quero receber, eis-me aqui. Você vai ficar protelando, postergando a bênção, querido. E para a gente ver dessa forma, a gente tem que ter fé e ousadia. Queridos, eu estou falando sério, eu estou aqui por obediência e fé. Sabe, queridos, a minha luta com Deus é isso. Sabe, um cara de quase meia década, fala: Deus, na altura do campeonato, nós vamos viver o novo do Senhor, mas Deus, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui porque eu me submeto à tua vontade. E eu falo assim: querido, esse é o melhor lugar para eu e você se encontrar todos os dias. Sabe, toda manhã eu faço isso de forma recorrente. Eu vou para a presença do Senhor e eu falo: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, a tua grandeza é a minha total dependência do Senhor. Queridos, depender do Senhor não é só para pagar a conta no fim do mês. Depender do Senhor é você piscar o olho e estar vivo respirando. Depender do Senhor é você pegar seu carro e chegar em casa. É você dormir essa noite e acordar amanhã. É essa dependência que nós temos que ter do Senhor. Queridos, é isso que eu tenho procurado ensinar para a Marina e para o Gustavo. Sabe, reconhecer quem é Deus na nossa vida. Sabe, toda manhã eu vou para a presença do Senhor, me coloco de joelho e falo: Deus, eu estou aqui de joelho para lembrar o meu coração, a minha mente, o meu espírito, que o Senhor é o Senhor da minha vida. Sabe, pode até parecer uma heresia para vocês, mas é onde eu me encontro e eu falo: Deus, é nesse lugar que eu quero estar constantemente. Porque o lugar mais seguro para a gente estar é na presença e aos pés do Senhor, querido. É disso que eu falo de devocional. Invista esse tempo a partir de hoje. Sabe, e aí é nesse tempo que o Senhor vai liberar sobre nós fé e ousadia. Sabe, e a gente tem que ser ousado mesmo. A gente até passa vergonha por ser ousado, né, pastor? E eu gosto de ter hora que passar vergonha mesmo, porque daí eu falo: Senhor, tá vendo? Eu não vou limitar o teu agir. Se eu tiver que passar vergonha para o reino, eu vou passar mesmo. Fico de joelho em qualquer lugar, falo de Deus para todo mundo e qualquer um. Gente, aquele livro que nós lemos no começo do ano, até que nada mais importe. Essa é a nossa conduta para o ano inteiro. Para quem leu o livro aqui no começo do ano, quem leu esse livro já? Então vocês sabem do que eu estou falando. Essa não foi uma palavra rema só para o mês de janeiro, não, querido. Essa é uma palavra rema para a gente conduzir a nossa vida daqui por diante. Viver uma vida de maneira que nada mais importe a não ser obedecer ao Senhor. Querido, por isso que eu quero estimular você, e volto a falar, não quero gerar um peso. Eu quero que traga um banho de consciência para você falar: Senhor, eu quero ser um dos responsáveis pelo avanço no reino. Eu sou um desses que eu vou estar procurando cada vez mais me preparar para cooperar com a expansão do reino. Então eu vou sim para a linha de frente, de batalha. Sabe, querido, assim, algo que eu falei hoje. Às vezes você fala: mas eu não vou chegar naquele lugar. Então ora por ele, ou abençoa ele para que o Senhor o envie. Agora eu quero fazer um paralelo. E aqui eu sei que tem uma galera que pratica esporte, né? Tem uns caras que lutam, tem uns caras que puxam ferro, tem uns caras de bike. E eu quero trazer esse paralelo para a gente ter uma compreensão um pouquinho mais prática. Como que a gente sabe que os bons lutadores, os bons esportistas, os bons guerreiros, eles se preparam com uma boa alimentação, com um tempo adequado de descanso,
com bom condicionamento físico e com várias repetições de golpes ou exercícios. Queridos, a gente sabe que, igual a exemplo do Tiger Woods, ele vai lá para o ponto inicial do golfe, ele treina mais de 500 vezes lá no drive range, que é de onde ele sai, é o ponto de partida do golfe, 500 vezes. Aí a galera do tênis sabe, mais do que eu, quantas vezes o Rafael Nadal, o Federer, né? Eu tô velho, né? Esses caras ainda estão jogando, né? Galera do futebol sabe quanto que os artilheiros, os caras aprendem, eles se dedicam. E sabe o que eu falo com relação a esse paralelo? Eu tenho vergonha, querido. Eu tenho vergonha, às vezes, da minha fase, e eu tenho vergonha alheia de algumas pessoas, que se dedicam para tudo, menos em se preparar para fazer a vontade do Senhor, para guerrear essas guerras. E eu vou falar algo que eu falei de manhã, e eu não estou nem aí, vocês vão ficar bravos. De verdade, querido. Por diversas vezes, eu estou aqui no louvor, e eu sou meio escandaloso, então eu quero avisar você, não se escandalizem. Tá? Essa é minha maneira de louvar e adorar o Senhor. Eu danço mesmo, eu pulo, eu bato palma, eu assobio, eu não estou nem aí se isso te incomoda, porque eu sei que isso agrada o Senhor. Sabe? E eu quero falar para você que às vezes eu tenho vergonha, porque às vezes eu sou espaçoso, né? Por mais que eu sento em uma cadeira só, eu gosto de ficar com duas ali, porque eu posso dançar e balançar, não esbarro no pastor, nem em ninguém. Mas às vezes, a Marina e o Gustavo estão do meu lado, esbarra em mim, a Janaína também esbarra em mim, aí eu abro o olho, daí eu vejo. Vou falar, viu, pastor? Eu vejo pessoas que até quando eu era vida torta, era baladeiro, dançava, quebrava tudo, quando ia assistir jogo, vibrava, e aí está no louvor, apático. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, de verdade, querido. E eu quero estimular você, toda vez que a gente estiver no momento de louvor, dá liberdade para o Espírito. Sabe, a gente tem que entender isso, porque às vezes você está no campo de futebol, gol! Aí a gente recebe uma palavra de vitória, você levantar daquela, glória a Deus! Tá, Querido, você entende que o Deus que nós servimos, é aquele que criou todas as coisas, Ele criou a mim e a você, então Ele sabe para que você serve. Sabe, a gente quando compra um equipamento, a gente não sabe usar, a gente vai no manual e aprende como funciona. E eu quero falar que se você não sabe como você funciona, eu quero convidar você a ler mais a Bíblia. Eu quero convidar você para a presença de Deus e falar, Senhor, eu não sei como que eu funciono nessa parte da minha vida, me instrui. Sabe, na Bíblia também tem um versículo que fala, aquele que carece de sabedoria busca, porque o Senhor Ele dá deliberadamente. Sabe, querido, a gente tem que aprender como que a gente tem que se portar. Sabe, eu falo muito sobre isso, por muito tempo eu orava, Senhor, me ensina a agir do jeito certo. Até um dia, que a minha intenção foi boa, eu fui lá e dei uma palavra que cortou o cara no meio. Aí o cara veio com uma reação, que a minha vontade era, Senhor, me dá graça, porque se o Senhor der força eu mato. Aí eu comecei a orar, Deus, além de eu aprender a agir, eu preciso aprender a reagir de maneira que agrada o Senhor. E você sabe como que a gente aprende? Aqui ó, no tempo de devoção ao Senhor, onde o Senhor se revela e fala, queridão, agora começa a exercitar o fruto do Espírito, da paciência, do amor, da bondade, da benignidade, longanimidade. Querido, é isso. Isso é vida com Deus, sabe? Eu volto a falar, eu falei isso hoje de manhã também, a gente ainda hoje vai aí em algumas casas, até tem uma Bíblia mais nova, mais limpinha assim, né? Salmo 23, né, pastor? Salmo 91, que é de praxe. Mano, mas de verdade, eu já fui em casa, que estava um veludo de tanto pó. Querido, de verdade, se ainda, por mais que tenha um veludo, você enxerga e você lê um versículo, amém. Mas o problema são aqueles que querem ouvir a voz do Senhor, mas está com a Bíblia fechada. Eu preciso de uma palavra. Não dobra nem o joelho para orar, nem lê a Bíblia que é que o Senhor fala. Querido, para de ser preguiçoso. Sabe, sai desse lugar aí de comodismo e vai buscar a presença do Senhor. Ele quer se revelar a você. Sabe, Ele quer nos capacitar para viver um dia a dia de forma que agrada o coração do Pai. E nós vamos impactar as pessoas. Esse é para isso que eu e você fomos criados. Não é para ficar bonitão, fazer um monte de coisa que melhora a estética, ganhar dinheiro, comprar carrão. Glória a Deus, o que Deus tem para a gente também é prosperidade. Mas o objetivo é de honrar o Senhor com tudo aquilo que a gente tem. Com tudo aquilo que Ele nos dá para administrar, é assim que a gente honra o Senhor.
Sabe, às vezes a gente fica só nesse lugar de, não, mas eu vou me dedicar bastante aqui, não, agora, estou no shape, abdômen trincado, tá, mas e a Bíblia? Como é que está o devocional? Não, estou puxando ferro pra caramba, estou pedalando um monte, estou lutando muito, ganhei medalha, troquei a faixa, tá, e como é que está teu tempo de oração e jejum? Sabe, querido, eu vou além, aí agora é o Fabiano falando de mim mesmo, aí é eu que estava chegando na empresa às 6h30, 7 horas da manhã, porque eu fazia meu devocional primeiro, e eu não ia almoçar, porque uma das pessoas pela qual eu tinha que trazer algumas informações, ela chega sempre 11, 11h30, meio-dia, eu não estava indo nem em casa almoçar, e saía às 7 horas da noite, por mais que a minha vida espiritual estava em dia, oração, jejum, leitura da palavra, mas de novo, eu estava imprimindo muita energia em algo que não é aquilo que o Senhor tem para a minha vida, sabe, eu não estou falando para você tratar teu trabalho de qualquer maneira, mas aprenda a remir o tempo, e eu estou nesse lugar, querido, estou aqui confessando, abrindo meu coração para você, eu estou nesse tempo, onde eu estou falando, Senhor, me ensina a remir melhor o tempo, você entende, nós temos 24 horas, tanto eu quanto você, nessas 24 horas, a gente sabe que para a saúde funcionar bem, a gente tem que dormir de 6 a 8 horas. Aqui no Brasil, a gente trabalha 8 horas comerciais. E as outras 8 horas, queridão, você tem que ter tempo de qualidade com a família, você tem que ter tempo de qualidade na presença do Senhor, você tem que servir, cooperar com o reino, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que fazer exercício físico. Mas você sabe que tem aquele versículo que fala, né, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Eu achava que isso era só um aviso para, tropeçou, não. Eu quero dizer para você, porque existe uma forma de ficar de pé, permanecer de pé. Sabe como? Quando a gente olha para o Senhor, aprende a remir o tempo, e a gente começa a valorizar mais as coisas do Senhor como prioridade. Sabe, querido, às vezes a gente canta aquele louvor, o Senhor tem minhas mãos, no dia bom, no dia mal, tem meu coração, aí atrasa o salário, ou se não tem um problema de saúde, você já fica emburrado de mal de Deus. Cara, que pessoa é você? Sabe, a gente tem que olhar para o espelho, sabe, a Janaína, ela usa uma dinâmica dessa, às vezes quando a gente vai fazer algumas palestras, algumas palavras, né, olha para todo mundo, você enxerga todo mundo, quem que é a única pessoa que você não enxerga? Você mesmo, aí você tem que ir para o espelho. Mas sabe qual que é o espelho do cristão? É a palavra de Deus. Essa é a nossa guia de conduta. É disso que eu estou falando, querido. Buscar o equilíbrio em todas as coisas não é fácil, né? Pô, a gente sabe, tem um versículo que fala, no mundo tereis aflições. Ou seja, papai do céu já mandou um recadinho, não vai ser fácil não. Não vai ser fácil, só que pode ser leve. Sabe por que pode ser leve? Porque na Bíblia também tem um versículo que fala assim, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Por quê? Porque meu fardo é leve, entendeu como que fica leve? Sabe como? Quando você está bem cansadão, você chama o irmão, fala, querido, ora comigo, está difícil, está puxado em meia, tira o porrada de bomba, liga para o pastor, liga para a pastora, liga para o teu líder de célula, para o teu supervisor, vamos orar junto, vamos ter tempo na presença do Senhor, para a gente buscar a estratégia certa para essa guerra. Sabe, cada estação é uma guerra diferente, você tem que usar uma munição diferente. A única munição que não muda é a palavra do Senhor, é o jejum e oração. E agora nós vamos entrar nessa pauta. Como que nós, como cristãos, a gente tem que se preparar para guerrear? Jejum, oração, leitura da palavra, adoração. Sabe, quando a gente fala... Tá tudo certo? Achei que era eu que tinha feito arte aqui. Vamos voltar mais um? Quando a gente fala de jejum, talvez eu poderia colocar aqui um versículo. Tem um versículo na palavra que fala que tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Sabe, eu falei isso hoje de manhã. Você sabe o que você vai encontrar na hora que você sair daqui para a porta? E se é aquele que só sai com jejum e oração? Quem aqui jejuou hoje? Quem jejuou ontem? Quem jejuou antes de ontem? Você entende? Como que eu vou saber o que eu vou enfrentar se eu não estou preparado? Não, peraí que eu vou lá, espera lá, eu vou jejuar uns 20 minutos, meia hora. Gente, para com isso. A nossa vida de jejum e oração tem que estar em dia. Tem um versículo na Bíblia também que fala, orai sem cessar. Sem cessar é em todo tempo. Eu não estou falando que toda hora você tem que estar de joelho, mão para cima, e falando em voz alta. Sabe, viva em atitude de oração. Ora em espírito, fala, Senhor do céu, isso aqui parece uma cilada, bino do céu. Deus, ministra meu coração, preciso sair dessa enrascada. Meu Deus, garantiu o escape para você. Só que você não pede. Você entende por que tem aquele versículo que fala, você não recebe porque não pede, quando pede, pede errado.
Gente, é muita burrice do cristão, né? Fala sério. A gente não vive o melhor de Deus porque a gente não se posiciona do jeito certo. E a gente cobra essa conta de Deus. Aí a gente vai para a leitura da palavra. Eu já falei sobre isso. Sabe, quando a gente compreende que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A começar em mim, eu preciso ler. Porque eu sei que isso vai preencher meu coração. E quando tem aquele versículo que fala, né, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. E às vezes não é o ouvir, que é sentar aqui bonitinho para ouvir a ministração do pastor, da pastora. Não, é ouvir o Espírito Santo revelar aquilo que você está lendo. É assim que a gente ouve a voz do Senhor. Mas não, está todo mundo ouvindo tudo, menos a voz do Senhor. Está todo mundo ouvindo música secular. Todo mundo não, porque eu não ouço. Glória a Deus por isso. Eu e minha casa, mas é música. Não. Sabe por quê? Eu posso escolher. Eu posso escolher não ouvir. E é isso que a gente fala. Se a gente entende que a boca fala do que o coração está cheio, o que você está alimentando? Tem a máxima aí, né, dos mentores, dos coaches, que fala, se tiver dois cachorros, aquele que se alimenta mais lá é o que vai prevalecer. Aqui agora nós estamos falando de carne e espírito. O que você está alimentando mais? Você está só nas rodinhas de conversa fiada, só está na futilidade, só está ali maratonando Netflix, Prime, Disney. Está aí vida com Deus, querido. Leitura da palavra. E agora eu quero falar de adoração. Sabe, aquele louvor do Gabriel Guedes, e a gente cantou hoje de manhã, que fala que as muralhas elas vão estremecer quando adoramos, sabe, e adoração não tem a ver só com levantar a mão, sapatear, não, adoração é um estilo de vida, sabe, quando você adora o Senhor, é quando você glorifica o nome dEle em todo o tempo, quando você dá bom testemunho, quando você vive a verdade, isso é um estilo de vida de adorador, sabe, eu confesso que há muito tempo atrás eu ouvi um louvor do Nani Azevedo, que cantava sobre um adorador por excelência, e eu falava, adorador por excelência é só o Raul, né? É só o Pedro, só a galera que canta, né? Esse é o adorador por excelência. Não, querido, uma coisa que eu tenho aprendido é, quando você busca a perfeição, você entrega excelência, e é assim que nós temos que adorar ao Senhor, buscando perfeição, para poder entregar excelência na adoração, sabe, querido, e isso é para isso que o Senhor nos chamou, para viver esse tempo, viver essa verdade. Mas por mais que eu já bati bastante, querido, eu falo de bater, mas é com amor, né? E eu tenho sido tratado nisso. Eu estou aqui falando algo para vocês, não é que nesse quesito eu já estou pronto, eu já ganho todas. Não, querido. Assim como muitos de vocês, eu também estou aqui aprendendo. Sabe, eu aprendo mais quando eu vou para esse lugar onde o Senhor me estica e fala, é nesse assunto que você vai falar, você vai ter que aprender, mergulha mais, sabe, querido, e a gente olha para essas circunstâncias, a gente fala, eu preciso combater um bom combate todo dia. A pastora falou isso na última palavra, né, pastora? A Janaína também, em casa, por vezes ela fala sobre isso. Tem gente que usa esse versículo só no fim da vida, né? E ele nem usa, porque ele morre, os outros vão lá e escrevem na lápide, combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Gente, essa frase eu e você temos que dizer todos os dias. Sabe quando você chega em casa, depois do trabalho, na hora de dormir, fala, Deus, glória a Deus, porque eu combati um bom combate. Sabe por quê? Porque eu me armei com a armadura de Deus, sabe, eu me preparei jejuando, orando, lendo a palavra, vivendo uma vida de adorador com excelência. Sabe, essa frase tem que fazer parte do nosso dia a dia, sabe, querido, e o que eu quero trazer para você é essa palavra de esperança, né? Porque por mais que eu falo de guerra, dá a impressão, guerra a gente perde muito, guerra a gente sofre, se machuca, querido, eu quero falar para você, eu tenho certeza que muitos de vocês já assistiram filmes, onde a luta ela é comprada, e o cara já está com a grana garantida, então ele apanha, ele sai com o olho roxo, dente quebrado, sangrando, mas a luta está ganha. Querido, eu quero contar essa novidade para você. A novidade é que o Senhor já nos garantiu a vitória. É isso. É aí que cabe um glória a Deus, um aleluia, um uhul, Deus, é isso. Sabe, querido, é isso que a gente tem que viver. Sabe, eu estou lendo um livro que fala sobre boas notícias. E às vezes a gente dá um bom conselho. Tipo, olha, eu tenho algo para contar para você, nessa situação talvez aí, uma vida com Deus cai bem. Querido, boa notícia, é isso que eu fiz agora. E a gente conta, sabe, com muito orgulho, a gente conta com louvor ao Senhor, e as pessoas vibram.
É assim que a gente tem que viver no dia a dia. Sabe, quando a gente vai falar sobre as boas novas de salvação, é assim, não é um bom conselho. Sabe, é a melhor notícia que hoje a sociedade tem que absorver. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sabe, por mim e por você. Só que tem que crer. Porque se não crer, nós vamos perecer, querido. E eu não. Eu já falei isso hoje pela manhã. Eu quero ser um daqueles. Quando eu chegar no grande dia, o Senhor vai falar assim: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Eu não quero ser aquele que ele vai falar: Senhor, eu fui lá, preguei de domingo, falei na célula e tal. E ele falou assim: aparte de mim, não vos conheço. Por quê? Praticaste iniquidade. Eu já falei isso e eu vou repetir. Sabe, errar o alvo. Pecado é errar o alvo. É você mirar e não conseguir acertar, porque está faltando treino. Isso é pecado. Iniquidade é quando você continua pecando e você não se incomoda e você vive nesse lamaçal. Isso é viver em iniquidade. Sabe, querido? E esse lugar a gente não pode estar nele. Sabe, por isso que a gente olha para a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou pra caramba, gente. Gente, de verdade. Ô, pastor, eu acho que é pouco que está relatado na palavra sobre Davi, né? Porque pelas nuances que a gente lê na palavra, esse cara devia errar muito. Mas o que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, é porque ele sabia o que fazer. Quando ele errava o alvo, ele reconhecia, ele se confessava, ele se arrependia de forma genuína e o Senhor entrava com favor e graça, querido. E isso é para mim e para você no dia a dia. Sabe, se você errou, sabe, se confessa ao Senhor. Sabe, precisa gerar um arrependimento. E não tem a ver só com emoção, de chorei. Não, querido. É aquilo quando queima no teu coração, fala: Deus, deu ruim. Sabe? E eu volto a falar, na Bíblia também tem um versículo que fala que a gente tem que confessar uns aos outros para sermos curados. Não é que a gente perdoa pecado, não. Quem perdoa é só o Senhor. Mas quando a gente confessa uns aos outros, nós somos curados. Sabe, querido? E essa é o tipo de palavra que tem que estar viva no nosso dia a dia. Então, volto a falar. Mais do que a gente só olhar para esse cenário de guerra, né? Eu falei também isso sobre isso de manhã, eu e o pastor, a gente tem compartilhado sobre isso. A gente viveu um tempo atrás, onde a nossa ideia de reino era de forma escapista. Não vejo a hora de Deus voltar, não aguento mais esse povo. Sabe, estava igual Jesus falando: raça de víbora, até quando eu vou ficar aqui? Quero sair logo desse lugar. Não, a gente quer sim estar logo com o Senhor, mas a gente entende que a gente tem que fazer algo aqui. E a gente tem que levar as pessoas para o reino. Sabe aquele texto que fala, né? Negociai até que eu volte. O que a gente negocia? É levando as boas novas de salvação. É impactando as pessoas com o nosso testemunho de vida. Sabe, o que eu mais quero é ganhar almas para o Senhor. Sabe, de verdade, querido, eu falo isso, eu queria que isso incomodasse teu coração. Sabe, muito mais do que você ser bem sucedido. Mas o que você está sacrificando para ser bem sucedido? Tua família? O teu tempo com Deus? Nada faz sentido se o Senhor não estiver à frente. Sabe, querido, eu tenho vivido um momento onde o Senhor tem chamado a minha atenção, onde assim, eu preciso ouvir crítica construtiva de quem já construiu algo. Sabe, às vezes eu estava ouvindo algumas palavras de confronto, sabe, e o Senhor falava assim: mas esse cara não construiu nada, esse cara não tem nem família. E eu falo para vocês, eu tenho uma família que teme ao Senhor. Eu posso falar que eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor, haja o que houver e por que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, essa é uma decisão minha e tua, todos os dias. Sabe, e isso tem que fazer parte daquilo que está no nosso coração. Eu não posso sacrificar coisas que vão abalar meu relacionamento com o Senhor. A começar da sua família. A começar do tempo de comunidade, de comunhão. Sabe, a gente tem que andar junto. E às vezes eu escuto algumas coisas que me incomodam. Não, mas eu preciso me alongar. É um tempo, querido, tempo. Gente, de verdade. Aquele que criou todas as coisas, Ele é o Senhor do tempo. E Ele quer nos ensinar, e eu estou falando isso de experiência própria, querido. Eu estou nesse tempo onde todo dia eu falo: Senhor, ensina a mim a remir o tempo do jeito certo. Sabe por quê? Porque eu não quero que os meus filhos, a minha esposa, eu não quero que a célula que eu estou liderando, ou minha supervisão, sofra por inconsequência minha. E se isso serve para você, pega essa chave para você, querido. Olha para o Senhor, copia de mim só o que é bom.
O que não presta, não. E aí eu quero chamar o louvor para subir aqui. Mas, querido, eu queria deixar esses versículos para animar teu coração. E de verdade, não fiquem bravos comigo. Tá? Eu só estou aqui, né, assim como o pastor Lucinho fala, né? Foi o Senhor que escreveu a carta, eu só estou entregando a carta. Então não fiquem bravos comigo. Mas eu quero que vocês olhem para isso com responsabilidade. Como um banho de consciência. Eu quero deixar isso de forma bem incisiva para você. Nós, como cristãos maduros, não temos mais tempo de errar. E a gente não tem mais tempo de permitir com que pessoas que caminham conosco errem também. Eu sei que tem coisas que fogem da sua mão, mas pede para o Senhor te dar a estratégia certa. Sabe, queridos? E eu quero ler esses versículos para animar teu coração. Lá em Provérbios 21, 31 nos diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Querido, o que esse versículo quer trazer para mim e para você? Você pode fazer a força que você quiser. Você pode afiar a espada, você pode meter uma armadura brabona, você pode pegar um 38, um 42, um automático, uma AK-47, um fuzil, um lança-chama, uma bazuca. Querido, quem nos dá a vitória é o Senhor. Você entende isso? E lá em 1 João 5,4 nos diz assim: o que é nascido de Deus, de novo, o que é nascido de Deus, você entende que você vai vencer o mundo, querido? Se você de fato é aquele que nasceu de Deus, você vai vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós acabamos de falar como que a gente pode aumentar a nossa fé ouvindo a palavra de Deus. Sabe, querido, dá a impressão que eu estou andando em círculos, falando a mesma coisa, mas não tem como ser diferente. Tudo se resume a obediência e fé. Sabe, querido, a gente está estudando sobre as alianças. E a gente olha desde a primeira aliança, no Jardim do Éden, a aliança adâmica, depois com Adão, a abrâmica, a noaica, enfim, até a nova aliança. A gente vê que o tempo todo o Senhor quer trazer redenção para a humanidade, mas a humanidade burra, egoísta, foge dos caminhos do Senhor, escolhe andar a passos largos, longe da vontade do Senhor. Sabe, se a gente entende que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, eu quero todo dia para a presença do Senhor reconhecer: Senhor, eu quero vencer o mundo. Eu quero vencer porque eu sirvo o Deus Altíssimo, aquele que é o autor e consumador da minha fé. Mas entre aquilo que Ele criou e aquilo que Ele vai consumir, tem um gap. E esse gap é aquilo que nós falamos: até que eu volte, negocia. Até que o Senhor venha, evangelize. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Sabe, nós falamos sobre jejum, oração, leitura da palavra, adoração. Querido, de verdade, se tudo isso que a gente tem lido está na palavra, é porque é importante para eu e você avançar. Sabe, a gente não pode estacionar, a gente não pode ver uma vida com Jesus de forma estagnada, só esperando que Ele nos dê algo. Sabe, a nossa vida tem que ser gastada na presença do Senhor. Não tem um louvor que fala: gastarei minha vida. Volto a falar, hoje os cristãos têm cantado mentiras. Vamos sair desse lugar, nós acabamos de falar, o pai da mentira é o diabo. E se você está mentindo, você está dando autoridade e legalidade para o teu pai errado. Por isso que a gente tem que sempre falar de quem é você. Você é filho de Deus. Mas lembre que você também é servo. E o servo, o que ele faz? Ele obedece. E a maior glória de um servo, quando você assiste filme, quando seus relatos, era quando ele era convidado para servir o rei. Querido, essa é a oportunidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor, de servir aquele que nos criou com objetivo, chamado e propósito. Mas não, a gente se esconde, a gente sai da linha de frente. Não, deixa que o pastor jejua sozinho, deixa que meu líder de célula faz. Não, querido, isso é para eu e você fazer diariamente. Essa conta é tua. Lá em 1 Coríntios 15, 57 nos diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso mesmo? Eu vou ler de novo, acho que vocês não ouviram. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso! É isso que Deus merece. É uma salva de palma, é um aleluia, é um glória a Deus. Sabe, querido, sai desse lugar de comodismo.
sai desse lugar de frieza e apatia. Sabe, o Senhor te convida todos os dias, vem para a presença do Pai. Mesmo que você não saiba o que pedir, o que falar, só esteja com Ele. Sabe, tem dia que isso quebra meu coração e eu vou falar e ela vai me jogar isso na cara. Marina chega assim, ela é mais ansiosa do que eu, ela fala: pai, amanhã a gente tem compromisso. Por quê? Porque eu quero ficar juntinho. O que eu aprendo com isso? É Deus falando: Fabiano, eu só quero estar junto de você. Faz o fácil, deixa o difícil para Deus. O que foi fácil? Foi rasgar no meio do mar. E quem fez difícil foi Deus. Fez 2 paredes de água para o povo passar. Faz o fácil, vai na frente do gigante, roda a fundo e manda. Deixa Deus derrubar. Constrói a arca. Deixa que Deus vai mandar chuva, querido. Faz o fácil. Sabe, enquanto a gente ficar querendo medir força com Deus, nós vamos parar de desfrutar desse tempo, assim como a Marina fala: pai, eu só quero ficar juntinho. E é Deus falando para mim e você essa noite: eu só quero estar com você. Falei isso hoje de manhã. Eu por muito tempo, eu ouvi algumas coisas onde a pessoa falava: porque Deus quer te usar. E eu também às vezes uso essa expressão. E um dia eu ouvi algo que foi diferente para mim. Eu ouvi assim: não, você usa as coisas. O que Deus quer é que você viva como filho, e filho obediente. Sabe, querido, isso tem que ficar muito vivo para mim e para você hoje, amanhã, a semana inteira, o mês que vem. Sabe, Deus quer a gente o tempo todo. E eu quero falar para você: se o único meio que Deus encontra de você estar na presença do Senhor é tendo problema, sinto muito, você vai ter problema todo dia, porque Deus quer você perto dEle. Lá na Bíblia quando fala: vai para o teu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Querido, olha quanta promessa tem para mim e para você. E a gente está querendo inventar roda, ou procurar umas palavras de fogo e algo sobrenatural. Vive o fácil, vive o simples. É no dia a dia que a gente vai ver a glória de Deus, querido. Sabe, para de gerar uma expectativa onde não, querido, o que Deus tem para você é uma caminhada diária com Ele. Querido, quero convidar você a ficar de pé. A gente vai encerrar. Tem algo que eu quero falar para você. Cada versículo tem um contexto, mas em boa parte da circunstância a luta é contra a nossa própria carne, pois também diz respeito a eu e você. A gente entende que batalha espiritual é uma coisa, mas aqui nós estamos falando de você lutar contra a tua carne. Sabe, tem um versículo que fala: não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então a carne já morreu. Você entende? Querido, você tem que renunciar à tua vontade de ficar sentado no sofá assistindo Netflix, e vai para a palavra de Deus, vai orar. Ah não, mas já estou crentão, já estou santão. Então ora por aquele que não é ainda. Responsabilidade é tua, querido. E a respeito da sua família, eu quero que você reflita sobre isso enquanto nós vamos orar. Você tem lutado ou você tem pendurado as suas luvas? Como está teu casamento? Como está a criação e educação dos seus filhos? Os relacionamentos pessoais, profissionais? Não precisa responder para mim não, responde para você mesmo. Sabe, quero falar para você que o pior estágio é quando você não está mais disposto a lutar. Você vai lá e pendura as luvas. Ah não, minha esposa é muito difícil, meu marido é muito difícil. Ah, meu filho não tem jeito. Ah, meu patrão, ah, meu funcionário. Sabe, parece o Lipe, né? Tinha um desenho que falava: ó dia, ó vida, ó encrenca. Para de se lamuriar, querido. De verdade, não pendure as luvas. Vista as luvas, se arme da armadura de Deus. Vá para o campo de batalha. A tua família vale você viver desse jeito, buscando no Senhor a estratégia certa. Sabe, você como sacerdote, você como mulher submissa, você como uma mulher sábia que edifica o lar. A gente tem que lutar assim por um casamento sadio.
sabe, um relacionamento de comunhão, de unidade. Vamos abandonar esse lugar de apatia. Mas eu quero falar algo para você. Mas se você ainda não tem enxergado o que você quer, você precisa ver o que você de fato precisa. E depois eu quero ler com você esse texto que está lá em 1 Reis. Mas antes da gente ler esse texto, eu quero convidar você a orar ao Senhor nesse momento. Eu quero que você se derrame na presença do Senhor. E aqui o Espírito Santo de Deus tem liberdade, querido. Então se você quiser, senta para orar, ajoelha, sabe? Se você quiser vir aqui na frente para receber uma oração, a gente vai orar com você. Não desperdice esse tempo, querido. Aqui não é o Fabiano Mantovani do CPF 015 que está simplesmente falando, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Não, eu estou falando algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Tem pessoas aqui que talvez vai ficar deixando para depois e pode ser tarde. Não, querido, é para você essa mensagem. Do mesmo jeito que Deus já está tratando meu coração e eu estou sendo curado, o desejo do meu coração para você é que o Espírito Santo de Deus traga revelação e que haja uma transformação genuína na tua vida. Querido, se derrame na presença do Senhor nesse momento. Vitorioso és na tempestade, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável.
exaltamos, Senhor, aleluia. Queridos, eu quero ler mais 2 versículos com vocês essa noite. Lá em João 16:33 nos diz assim, isso é Jesus falando para mim e para você, querido, esta noite. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, pois neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, pois eu venci o mundo, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, e lá em Romanos 8:37 nos diz assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que amou a mim e a você. Queridos, mas antes eu quero fazer uma reflexão com você antes da gente orar para encerrar. Lá em 1 Reis 18:44, e eu quero falar um pouquinho para você do que consiste essa palavra. Depois a gente vê nos relatos em 1 Reis, o profeta Elias já tinha sido usado, já tinha buscado o Senhor, ele já tinha confrontado os profetas de Baal. Logo na sequência a gente tem esse relato, onde nos diz assim, no verso 41, então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Ali, encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe para o lado do mar. E ele foi, olhou e disse, não vi nada. Então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. Oh, glória a Deus. Na 7ª vez o servo disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse, suba e diga a Acabe, apronte o seu carro e desça para que a chuva não detenha. Em pouco tempo, o céu escureceu, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Glória a Deus. Sabe, querido, às vezes, como eu falei anteriormente, você quer ver algo, mas o que você precisa é enxergar o que você precisa no momento. Talvez você está olhando e só tem uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, mas se você crer, você vai viver isso que o profeta Elias falou, ouça o barulho de uma abundante chuva. Sabe, querido, eu quero contar para você que no último verso diz assim, em pouco tempo o céu escureceu com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Deus, é isso que Ele tem para mim e para você, chuva de bênção. Para de ficar olhando só para a circunstância, aquilo onde teus olhos podem ver, querido. Você ainda não é Superman que vê além da parede, mas você serve um Deus que vê além, sabe? E o que Ele tem garantido para mim e para você é a vitória. Por isso que a gente vai orar agora para encerrar, mas querido, eu quero convidar você, coloca a mão no seu coração, mas eu quero que você, de verdade, eu vou fazer um desafio ao contrário agora. Você só vai orar comigo agora com a mão no coração se de verdade você estiver disposto a ir para a linha de frente da batalha. Depois de tudo que nós ouvimos da parte do Senhor, que Ele já garantiu a vitória, se você não se alistar, vai ficar feio para você, querido. Sabe por quê? Porque você não vai desfrutar daquilo que Deus tem. Então, seja forte e corajoso e fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou disposto. Por isso que eu quero falar, Deus, eu me coloco à disposição do Teu reino. Eu quero sim cooperar com a expansão, então eu vou assumir a responsabilidade.
nós vamos orar agora. Feche seus olhos. Amém. Pai, te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome por esse dia, por essa noite. Pai, nós recebemos a palavra do Senhor no nosso coração. Pai, desde já nós declaramos que sim, ela vai dar frutos. Sabe, Deus, eu quero orar agora e quero pedir ao Senhor, o teu Espírito Santo, incomoda cada um aqui presente, Pai, que esta noite seja um divisor de água, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, que esta noite seja um marco histórico na vida dos meus irmãos. Deus, assim como há um milestone para as novas eras, nós compreendemos que esta noite haverá milagres, cura física, mental, emocional, espiritual, fortalecimento do Senhor, novo ânimo, um novo vigor. Senhor, renova a nossa mente, renova, Pai querido, aquilo que está no nosso coração, Pai, tudo aquilo que está adormecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acorda o teu povo, Pai, nós queremos viver o melhor do Senhor nessa terra, mas para isso nós compreendemos o nosso chamado. Pai, é por isso que nós nos colocamos sim na linha de frente. Pai, portanto, capacita-nos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro um tempo novo sobre a tua igreja. Pai, algo sobrenatural dos céus, em nome de Jesus. Pai, que haja provisão, que haja um aprendizado para remir o tempo. Pai, que haja tempo de qualidade no devocional. Pai, que por meio do devocional pessoas sejam libertas. Ó Deus, que pessoas possam abrir mão de tudo aquilo que impede de avançar. Pai, em nome de Jesus nós declaramos. Pai, nós queremos fazer valer a tua palavra e queremos viver a tua verdade. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Pai, vem com poder sobre as nossas vidas. Pai, leva-nos para os nossos lares sob a tua proteção. Nos dê uma semana de bênção, de vitória, ó Deus, e que em todo o tempo a gente possa olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Pai, nos abençoe, sê conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, boa semana para vocês, vão em paz, vocês tenham uma semana de bênção, de vitória. Mais uma vez eu quero falar para você, olha para os nossos visitantes, dê um abraço, se apresente, convide para a cela e vamos viver o melhor do Senhor. Amém? Deus abençoe.